Salve, salve galera, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre um dos grandes pensadores das ciências sociais, Karl Marx, um dos mais influentes de todos os tempos, cuja obra ajudou a moldar os debates no campo da política, da economia e da sociedade como um todo. Vamos lá? Mas quem foi Karl Marx? Marx nasceu em 1818 na cidade de Trier, na Alemanha, e faleceu em 1883 em Londres. Seu pai vinha de uma família rabínica, ele era adepto do iluminismo e acabou convertendo-se ao luteranismo, e, de alguma forma, isso vai influenciar a formação intelectual de Marx. Marx, durante a sua trajetória acadêmica, cursou Direito e Filosofia, escrevendo uma tese sobre o filósofo Heráclito. No entanto, foi nos debates com jovens hegelianos que ele começou a desenvolver suas primeiras ideias sobre alienação e a crítica social. Ainda na juventude, Marx já era ativo defensor do movimento democrático e editor dos jornais influentes como a Nova Gazeta Renana. Foi durante esse período que Marx passou a se interessar profundamente pelas questões dos trabalhadores e pela teoria socialista, especialmente após a revolta dos tecelões de Silésia, em 1844. Esse evento contribuiu e chamou atenção para as lutas de classe e a necessidade de compreender as condições da classe trabalhadora. As principais influências de Marx, ele vai ser influenciado por três grandes correntes. A primeira é a filosofia alemã, tema de obra do Marx. Ele vai se inspirar na ideologia hegeliana e de que a história é o desenvolvimento de formas crescentes de liberdade, mas criticou o caráter especulativo do pensamento de Hegel. Ele dá uma base materialista a essa ideia, ligando aos estágios históricos e econômicos da produção. Outra característica importante no pensamento de Marx vai ser a economia política inglesa. Ele vai estudar os trabalhadores e vai estudar os trabalhos de Adam Smith e Davi Ricardo, mas criticou suas análises por serem reducionistas. E aí, nesse sentido, ele desenvolve a sua própria teoria sobre o valor do trabalho e a mais-valia, contrapondo ao pensamento de Adam Smith e Davi Ricardo. Outra base do pensamento marxista está no próprio socialismo francês. Ele vai aprender com pensadores como Fourier e Proudhon, que acusou de ignorar lições da luta de classe nas revoluções, no caso, a Revolução Francesa. O Marx pegou essas influências e transformou em algo único, criando um método crítico baseado no materialismo histórico, que se apresentou pela primeira vez na obra A Ideologia Alemã e consolidou a sua obra mais famosa, o Manifesto Comunista, escrito em parceria com Engels. Sobre o Manifesto Comunista e o materialismo histórico. Publicado em 1848, o Manifesto Comunista é uma das obras mais influentes da história e foi escrito para a Liga Comunista, um grupo de trabalhadores emigrados que buscava romper com o segredo e a conspiração das organizações anteriores, apresentando uma visão aberta do mundo e um programa político nesse sentido. Então, Marx e Engels argumentam em um manifesto comunista que a história humana é marcada por luta entre grupos, exploradores e explorados. E aí, para isso, eles vão, com base no materialismo, pegar historicamente como que esses grupos se organizavam, ou em que condições, em que lugar eles estavam nessa luta. Então, o senhor feudal e o servo, o proprietário de escravos e os escravos, e na nossa sociedade capitalista, o burguês, o capitalista e o trabalhador assalariado. Então, eles destacam que o capitalismo, embora tenha trazido enormes avanços tecnológicos e produtivos, também gerou crises, desigualdades e alienação. Para Marx, então, a transformação revolucionária seria inevitável, como a classe trabalhadora assumindo o controle dos meios de produção e instaurando uma sociedade sem classes. O capital e o estudo do capitalismo. Após o manifesto, Marx dedicou décadas de estudo acerca do capitalismo. Sua obra mais importante, mais influente, é O Capital, que foi publicado em 1867, e nessa obra, que é uma obra muito grande, ele examina profundamente o funcionamento do sistema capitalista. Nele, Marx introduz conceitos que são centrais na sua teoria. O primeiro, mais-valia, que é a diferença entre o valor produzido pelo trabalhador e o salário que esse trabalhador recebe, e a porção que fica apropriada pelo dono dos meios de produção ou pelo capitalista. O fetichismo da mercadoria, ou a ideia de que no capitalismo as relações sociais são mascaradas como relações entre coisas, entre mercadorias. Então, uma mercadoria, ela mais esconde do que revela. E a acumulação de capital, o processo contínuo de reinvestimento dos lucros para expandir a produção, que acaba por gerar desigualdades e crises. Marx também apontou
como a competição obriga os capitalistas a inovar constantemente, aumentando a produtividade, mas também intensificando a exploração sobre os trabalhadores. E aí vem uma das críticas que as contradições do capitalismo e o legado que Marx deixa para as ciências sociais, né? Embora Marx tenha destacado os avanços trazidos pelo capitalismo, ele também identifica essas contradições. Uma delas é as crises cíclicas. O capitalismo cria crises de superprodução, onde os bens não podem ser vendidos, porque os trabalhadores não têm poder de compra o suficiente para adquirir esses bens. A desigualdade crescente, então, outro elemento seria a concentração de riqueza na mão de poucos, enquanto uma grande maioria se mantém ou acaba enfrentando questões relacionadas à pobreza e à exclusão, e a alienação. Os trabalhadores perdem controle sobre aquilo que produzem, tornando-se meros instrumentos do processo produtivo. Marx acreditava que o capitalismo continha sementes da própria destruição, pois ela criava uma classe trabalhadora que, ao tomar consciência da sua condição, poderia transformar a sociedade. No entanto, suas previsões nem sempre se concretizaram, se concretizaram de modo geral. A Revolução Socialista ocorreram em países não industrializados, como o caso da Rússia e da China, quando Marx pensava que isso rolaria primeiro em países com capitalismo avançado, e em países capitalistas avançados como Estados Unidos, o movimento operário não resultou em uma revolução proletária. Mesmo assim, as ideias de Marx continuam vivas e ajudam a gente a entender um pouquinho das desigualdades e dos desafios do nosso mundo contemporâneo. Por que Marx é importante? Por que ele é considerado clássico e qual a relevância dele na atualidade, né? Mais de 100 anos após a sua morte, os escritos de Marx ainda exercem impacto sensível nas ciências sociais e nas discussões acerca da política. Conceitos como classe, alienação e exploração são usados para analisar questões como precarização do trabalho, desigualdade global, crises ambientais causadas pela busca incessante de lucro. Seus críticos apontam falhas em sua teoria, mas reconhecem que Marx tinha uma compreensão profunda das dinâmicas do capitalismo e muitas das quais ainda moldam o nosso mundo. Para finalizar então, Marx não foi apenas um teórico, mas um revolucionário que buscou transformar o mundo. Suas ideias continuam a inspirar debates e movimentos ao redor do mundo. Afinal, como ele disse em sua famosa tese sobre Feuerbach, os filósofos até agora apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras. A questão, porém, é transformá-lo. Com base no que foi posto, o que você acha sobre o pensamento de Marx? Marx ele é um daqueles teóricos que não passa incólume, né? Ele é muito importante no mundo social, nas dinâmicas acerca da economia, e um autor fundamental para a gente entender a realidade social. Para finalizar então, fale pra gente, deixa aí nos comentários, curta, compartilhe o episódio acerca desse teórico tão importante, tão relevante dentro das ciências sociais, e vai ser um prazer encontrar você num próximo podcast, tá? Não se esquece de curtir, seguir a gente, compartilhar com os colegas, e até a próxima. Valeu, galera, abraço!